Quero convidar agora o homem mais lindo da face da terra. O meu marido maravilhoso, que vai estar ministrando a palavra hoje. Meu quarentão, que ele fez 40 anos na sexta-feira. Ele é o meu pastor. Ele é o pastor da minha casa. Muitas vezes é ele que Deus usa para me colocar assim na linha. E quero te abençoar, viu, amor? Te amo muito. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vocês estão felizes, irmãos? Eu também. Deus já falou muito hoje, né? Que é isso, né? Mas como a Bíblia diz que Deus, desde a antiguidade, não se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que o amam. Deus não vai parar por aqui. Deus não vai parar no momento do louvor. Deus não vai parar no momento aqui que a pastora Aline estava dirigindo o culto. Eu creio que Deus vai continuar trabalhando em nosso favor. Deus vai continuar nos abençoando durante esse dia, durante as horas que ainda passaremos aqui. Deus vai continuar falando no culto da tarde, e Deus vai continuar falando no culto da noite, e vai continuar fazendo amanhã, e assim será até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Deus continuará trabalhando em favor do seu povo. Aleluias. Eu confesso que eu sabia que era eu que ia pregar. Mas quando a minha esposa falou o homem mais lindo, eu fiquei em dúvida. Será? Eu até olhei para o lado assim, eu falei, mas por eliminação sou eu mesmo. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Queridos, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito profundamente ao nosso coração. Essa água aqui foi para a Aline, mas ela não bebeu, eu vou beber, tá? Glória a Deus. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Eu já vou começar a ler. Nós vamos ler e vamos dar ênfase também. Pode ficar de pé, irmãos, isso? Por favor. Fiquem de pé. O nosso pastor gosta de ler com a igreja de pé. Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 24. Atos, capítulo 20, versículos 17 em diante. Diz assim a palavra. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, que são os presbíteros, os líderes. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Senhor, que nós venhamos entender a Tua palavra nessa manhã. Fala conosco, Pai, assim como o Senhor já tem falado nesse dia, assim como o Senhor já tem nos revelado grandes coisas nessa manhã, o Senhor já tem manifestado a sua glória nesse lugar, nós já podemos sentir a tua presença, já podemos sentir o toque do teu Espírito, já podemos ouvir grandes coisas que o Senhor
falou conosco, mas continua falando, Senhor. Continua falando conosco. Precisamos ouvir ainda muito a tua palavra. Em nome de Jesus, irmãos, podem sentar, dando glórias a Deus e atentos àquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã ainda. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz, alegre pela presença do Senhor. Estou muito feliz. Eu estava vendo o pastor Clênio ministrando, quando ele falava que o Senhor viu, o Senhor o achou, o Senhor foi buscá-lo, né? E muitos irmãos se identificaram com essa palavra. O Senhor nos viu, o Senhor nos achou, o Senhor nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro, Ele tem um propósito para cada um de nós. E eu me identifico, irmãos, porque eu poderia dizer, estar pregando aqui é a realização de um sonho, mas não é, porque eu nunca sonhei com isso. Mas eu posso dizer que é o cumprimento de uma palavra. É o cumprimento de uma palavra. A palavra diz que o Senhor nos colocaria em lugares, no meio de pessoas importantes, no meio de príncipes, no meio de autoridades. E assim Deus faz conosco. Eu me recordo estava até comentando com o pastor Danilo outro dia. O pastor Danilo falou: você é de João Pessoa, né, pastor? Eu falei: não, pastor, eu sou do interior da Paraíba. Ah, eu sou de Guarabira. Aí o pastor: eu já ouvi falar em Guarabira, mas eu não sou de Guarabira, eu sou de Cuitegi, que fica próximo a Guarabira. Pois é, ele teve essa reação depois, quando eu falei: mas se você chegar em Cuitegi, eu ainda sou da zona rural, de um lugar chamado Sítio Palmeira. Aí ele deu gargalhada de mim, assim como vocês fizeram. Agora imagina eu, um menino, lá do Sítio Palmeira de Cuitegi, no interior da Paraíba. Eu não poderia imaginar de um dia estar aqui, na frente de pessoas tão importantes quanto vocês, falando do amor de Deus, aquele amor que me alcançou, daquele amor que me constrangeu de uma maneira, e eu que era um cara todo crítico, né, em relação à igreja, a pastores. Deus me deu essa graça de me colocar aqui nesse lugar, e eu sou grato a Deus. Eu não tenho dúvida que Deus faz grandes coisas. Eu não tenho dúvidas que Deus vai realizar grandes coisas no nosso meio. Deus vai levantar pessoas, eu sempre falo isso, eu não tenho dúvida. Deus está movendo coisas, Deus está fazendo coisas. Deus vai surpreender muitas pessoas aqui. Deus vai levantar pessoas simples e vai levantar pessoas importantes também. Porque as simples receberam o Espírito Santo, as importantes, as pessoas influentes também serão muito usadas por Deus nesse lugar. Nós somos um corpo, e esse corpo vai ser bem ajustado, como diz a palavra, do qual todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de cada junta, de cada medula, esse corpo cresce, e nós vamos crescer em nome de Jesus, queridos. Deixa Deus te usar. Então eu poderia dar um título a essa mensagem, os irmãos da mídia tenham liberdade de mudar. Eu poderia dizer: vivendo para cumprir o propósito. Vivendo para cumprir o propósito. Irmãos, existe uma palavra que foi liberada, e eu costumo dizer, entre a palavra que foi liberada e o cumprimento dessa palavra, existe uma igreja que obedece. Nós escolhemos o final da nossa carreira. A nossa carreira depende da vida que nós levamos. Então nós devemos viver de acordo com a palavra, devemos viver de uma maneira que vai nos levar a se cumprir a promessa que o Senhor nos fez. E vocês já observaram que esse texto é o apóstolo Paulo falando à igreja. Para entendermos, eu queria voltar lá no capítulo 6 de Atos também, capítulo 6, no versículo 7, a palavra diz que a igreja crescia, se multiplicava o número de pessoas na igreja. Da última vez que eu preguei, eu falei sobre os 4 pilares da igreja. Eu falei que a igreja crescia, as 4 coisas que faziam a igreja crescer, que era, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, e a igreja crescia. Já no capítulo 6, no versículo 7, diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. Se multiplicava muito. A igreja crescia muito. A igreja crescia demais. Mas a Bíblia diz que veio uma grande perseguição.
Inclusive, no capítulo 7, aqui já no capítulo 7, ainda no capítulo 6, no versículo 8, começa a falar de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Aí no capítulo 9, começa a falar da vida de Paulo, da conversão de Paulo. Certo, irmãos? É isso mesmo? Diz que o evangelho era pregado, a palavra era pregada, o número de discípulos crescia, a igreja o povo ia vindo para a igreja, iam se convertendo, mas uma grande perseguição aconteceu, e essas pessoas eram dispersas. Essas pessoas fugiam por causa da perseguição, mas para onde eles iam? Eles não iam simplesmente se esconder. Isso é interessante, a Bíblia diz que aonde eles passavam, eles anunciavam a palavra. Por onde eles passavam, eles iam anunciando. E nos lugares aonde eles chegavam, a palavra era pregada e o número de pessoas ia aumentando cada dia mais. E depois da morte de Estevão, a Bíblia diz que apareceu um homem chamado Saulo, que depois é conhecido por nós como Paulo. E Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos, a perseguição, uma grande perseguição aconteceu na igreja. Irmãos, eu não quero aqui falar nenhuma palavra de maldição para a igreja, jamais, mas a perseguição naquele momento foi positiva. Foi positivo, pastor? Foi. Por causa da perseguição, eles se dispersaram, eles saíram para outras cidades, eles fugiram para outros lugares, e a Bíblia diz que o objetivo da igreja, Jesus deixou uma palavra: vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até que chegou lá no sítio Palmeira de Cuitegi, nos confins da terra. A palavra me alcançou, então se cumpriu na minha vida. Aleluia, talvez você veio de um lugar assim também. Você está rindo, mas você está se identificando, né? Daqui do Rio de Janeiro tem alguns lugares também que é difícil chegar. Glórias a Deus. Mas a palavra crescia, a palavra era pregada e o número de pessoas crescia. Por causa da perseguição, professor, mestre, pastor Leandro. A perseguição. Irmãos, teve uma perseguição aqui na Bolívia há pouco tempo. Foi Bolívia? Aí você vê as igrejas se unindo. Por causa de uma perseguição, as bandeiras, o nome de igreja cai, as diferenças caem. Você vê evangélicos de todas as denominações e católicos na rua buscando os direitos do evangelho, pregando, falando do amor de Deus. Eu não sei se pode ser que venha um dia uma perseguição, e se vier, nós precisamos estar preparados para cumprir o nosso ministério. Se não vier, irmão, nós vamos continuar. Não estou dizendo que eu estou orando para a perseguição chegar, não. Mas é perigoso chegar. Do jeito que as coisas estão, é perigoso uma perseguição se levantar contra a igreja. E nós precisamos saber por quem nós fomos chamados. Por quê, irmãos? 3 coisas nós precisamos saber. 3 coisas importantes o cristão precisa saber para viver de uma maneira que cumpra o seu chamado. Quais são as 3 coisas? Primeiro, você precisa saber quem te chamou. Você precisa saber por quem que você foi chamado. Quem te chamou? Quem chamou Paulo? Diz quando ele estava indo, já perseguiu, porque Paulo pediu carta às autoridades para ir a Damasco. Porque se por um acaso ele encontrasse alguém pregando sobre essa seita, que eles chamavam de seita, ele levaria presos para Jerusalém. E ele pediu uma carta, pediu uma autorização para ir a Damasco procurar aquele grupo que estava pregando sobre Jesus. Mas no caminho ele encontra Jesus. A Bíblia diz que ele viu uma grande luz. Quem chamou Saulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem chamou Saulo? Jesus chamou. Jesus chamou. Saulo, Saulo, por que você me persegue?
No capítulo 15 de Atos 9, a Bíblia diz que Jesus tem todo aquele processo de Saulo caindo do cavalo, e ele responde a Jesus: Senhor, sou eu. Quem é que fala comigo? Jesus fala: sou eu sou Jesus a quem você me persegue. Então Jesus chamou Saulo: eu sou Jesus. Mas Saulo já cai no chão, já ouve a voz do Senhor e já o chama de Senhor. Ele já reconhece que Jesus é Senhor. Naquele momento que ele cai, quando ele ouve a voz de Jesus, ele já diz: Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Tem tanta gente que está na igreja e não sabe quem é o seu Senhor. Saulo diz: Senhor, o que queres, Senhor? E você sabe da história, leia depois. Jesus manda ele ir a Damasco, tem um discípulo chamado Ananias. E Jesus fala com Ananias para cuidar de Saulo. Ananias diz: Senhor, mas nós temos ouvido falar que esse homem é um perseguidor. Nós ouvimos falar o quanto ele tem causado mal aos teus discípulos, aos teus santos. E ele está aqui agora, com autorização para fazer o mesmo conosco. Aí no versículo 15, Jesus diz: disse-lhes, porém, o Senhor, no versículo 15, né? Vai por este é para mim. Jesus diz, olha, Jesus responde para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, para os judeus. O que você quer dizer com isso, pastor Antônio? Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos saber quem nos chamou. Quem nos chamou, irmãos? Quem te chamou? Por que você está aqui? Quem te chamou? Quem falou contigo? Jesus nos chamou. Ele nos achou, pastor Crânio. Quem nós somos? Nós precisamos saber quem nós somos. Porque aquele que não sabe quem é, ele vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Aquele que não sabe quem é, ele vai acreditar em tudo que falarem. Vão dizer coisas ao seu respeito e você vai acabar acreditando se você não souber quem você é. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber também quem é Jesus, quem é o nosso Senhor. Quem é Jesus para você? Lembra quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão falando por aí ao meu respeito? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias e outros profetas mais. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Porque não importa o que as pessoas dizem ao nosso respeito, o que importa é o que nós achamos de nós mesmos. Quem é você nesse ambiente? Quem é você nesse corpo chamado igreja? Quem é você? Paulo estava debaixo de uma palavra. Quem chamou? Jesus me chamou. Quem é você? Eu sou um vaso escolhido. Eu sou um vaso escolhido. Eu sou alguém que tem importância. Eu sou alguém que o Senhor deseja usar. Eu sou alguém que Ele não só deseja, mas Ele vai usar nesses dias. Eu sou alguém que o Senhor levantou nesse tempo, porque Ele tem um propósito comigo nesse tempo, e eu serei nesse tempo tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Aleluia, Jesus. Nós precisamos saber quem nos chamou, precisamos saber quem nós somos, e precisamos saber para que Ele nos chamou. Porque tem pessoas também que não sabem para que foi chamado. Tem pessoas que começam uma coisa, Deus falou comigo para ir para lá, aí depois volta, porque Deus não falou mais, ou Deus se arrependeu. Não é assim? Deus me mandou ficar aqui, é nessa igreja, é esse lugar que eu vou ficar. Deus falou comigo, é aqui. Aí depois se decepciona com alguém e sai. Deus se arrependeu, irmãos? Nós precisamos saber quem nos chamou,
Precisamos saber quem nós somos e para que Ele nos chamou. Ele chamou Paulo para levar a palavra tanto aos gentios, quanto aos reis, quanto aos filhos de Israel. 3 classes de pessoas. Talvez, irmãos, você está querendo levar a palavra para os reis da terra, mas você nem começou ainda pelos gentios. Porque ir para os reis, você precisa passar primeiro pelos gentios. Você precisa ir aos confins da terra, mas você precisa passar primeiro por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria. Calma, tudo tem o seu tempo. Deus vai te levar. Mas você precisa saber quem você é. Porque pessoas vão dizer que você não é o que você é. Pessoas vão dizer que você não é aquilo que você realmente é. E você vai acreditar que você é o que disseram. Se você não souber quem você é. A minha esposa me chamou e falou que era o homem mais lindo. Eu vim porque eu sei que realmente é. Se dizer rir porque você quer, eu acredito. Irmãos, a minha mãe sempre falava que eu era o filho mais bonito, não queira conhecer os outros. Eu acreditei, porque e a minha esposa fala também. Irmãos, esse negócio de amor é complicado. Ela fala, se eu não acreditar na minha mãe e na minha esposa, eu estou enrolado. Né? Então, queridos, nós precisamos saber quem nós somos. Já falaram para você que você não é o que Deus chamou para ser? Alguém já chegou para você e falou que você não ia a lugar nenhum? Alguém já chegou para você e fala, para com isso, cara, isso é um sonho, isso é uma ilusão. Para, fica no teu lugar, olha quem você é, olha de onde você veio, mas você sabe quem você é. Você sabe quem foi que te chamou, e você sabe que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar na tua vida, e ele vai completar em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque quem capacita é Ele, irmãos. Ele que capacita, Ele nos salvou, Ele colocou em nós algo precioso, chamado Espírito Santo, chamado graça, chamado amor. Ele colocou em nós a fé, uma medida de fé em cada um. E tudo isso vai crescer na medida que nós vamos ouvindo a palavra. Sabe, você vai ouvindo a palavra, o amor que está dentro de você, ele começa a fluir, como o pastor Crânio falou aqui mais cedo. A fé que está dentro de você, ela vai crescendo. Porque a fé, ela cresce por causa da palavra. Não vai orar pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Não, não vai aumentar, a fé já está aí. A fé vai crescer por causa da palavra. A palavra vai entrando e a fé vem. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, mas a fé não vem de fora para dentro. A fé ela vem de dentro para fora por causa da palavra. A palavra traz o que está dentro de você. O que está dentro de você? Se tiver fé, vai sair fé. Se tiver amor, vai sair amor. Mas se tiver sujeira, a palavra vai tirar também a sujeira. Para colocar o novo de Deus. O velho que está aí dentro precisa sair. Aleluias. O novo só vai entrar se a casa for limpa. Glória a Deus. Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade. Essa frase não é minha, mas eu gostei muito. É bom, né? Você ouve, Deus fala conosco, né? E a gente passa. Queridos, nós precisamos, os irmãos estão entendendo, queridos? Precisamos saber por que, irmãos, nós cremos que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, nesses dias. Deus colocou pessoas já experimentadas na obra, nesse lugar, porque Deus quer fazer grandes coisas nesses dias, e essas pessoas, como o pastor pregou uma vez, a geração de Elias, a geração de Eli, juntando com a geração de Samuel, a geração dos experientes,
quando junta com a geração dos que não tem tanta experiência, mas tem vigor, tem força para trabalhar. Deus vai pegar os experientes que já estão um pouco cansados, vai juntar com aqueles que estão chegando, que não tem tanta experiência, mas que tem força, tem desejo de vencer, tem uma inteligência que está, tem um caráter que está sendo formado. Deus vai juntar essas pessoas e vai fazer uma grande obra ainda por esses dias. Queridos, por que você fala, Antônio, sempre nesses dias? Porque eu creio que é nesses dias. Eu creio, irmãos, que é já. Eu creio em pessoas abrindo mão de coisas que eles acharam que era para ser, renunciando coisas para pegar exatamente aquilo que Deus te mandou fazer. Mas para isso você precisa saber quem você é. Porque aquele que não sabe quem é, ele fica na dúvida. Aquele que não sabe quem o chamou e para que foi chamado, ele fica na dúvida, porque no meio do caminho, alguém vai dizer, você não é isso, ou você não tem que ir para lá. Aí ele fala, pois é, eu não tenho mesmo, eu volto, mas Deus te chamou. Você vai levar a palavra aos gentios, você vai levar a palavra aos filhos de Israel, e você vai levar a palavra aos reis da terra. Meu querido, nós estamos falando de Paulo, em um momento que ele convocou a igreja. Ele convocou a igreja, os líderes da igreja, e falou assim, vocês têm visto o meu comportamento. Paulo era um líder, Paulo era um homem de Deus, mas ele fala assim, vocês têm acompanhado de perto o meu comportamento, vocês têm visto como eu tenho me portado diante de vocês, vocês têm visto como que não deixei de pregar, não deixei de orar por vocês de dia e de noite com lágrimas, vocês têm visto o meu trabalho, vocês têm visto que em nada eu tenho causado prejuízo a vocês, até quando eu precisava de alguma coisa, e essas pessoas que estão comigo, eu trabalhava com essas mãos que vocês estão vendo, para suprir as necessidades deles, e as minhas também. Então vocês não têm o direito de dizer que eu cheguei causando algum prejuízo para vocês. Vocês têm visto o meu comportamento. Mas agora eu estou indo para Jerusalém. Ele diz antes, vocês têm visto como dia e noite eu não tenho deixado de anunciar, tanto a judeus quanto a gentios. Eu não tenho deixado de falar nem para judeus, nem para gentios, mas falta uma classe. Falta os reis. Falta uma classe. Está muito bom aqui, né? Está muito legal. Mas eu só preguei para Israel e preguei para gentil. Falta ainda uma classe. Deus está falando alguma coisa com você? Você acha que já está muito bom. Você acha que está legal onde você está, né? Mas falta ainda uma classe. Falta ainda um povo. Falta ainda um lugar que você precisa ir. Porque Deus te chamou para ir a algum lugar. Falta uma classe. Paulo tinha pregado para gentil e para judeu. Faltava os reis. E ele diz, eu estou indo. Irmãos, é bom ser guiado pelo Espírito? A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? E aqueles que são guiados pelo Espírito. Mas o texto fala ali que quem são guiados pelo Espírito são os filhos maduros. O mestre já riu ali, ó. Não sei se ele concordou ou se ele vai me conversar comigo na saída. Os maduros, os filhos crescidos, são guiados pelo Espírito. Os filhos pequenininhos, todos são filhos de Deus, inclusive os pequenininhos. Mas os pequenininhos não sabem se guiar, não sabem o que fazem. Os pequenininhos precisam de comida na boquinha. Os pequenininhos ficam chateadinhos, se jogam no chão e bate o pezinho. Mas os filhos crescidos, esses são guiados pelo Espírito. Querido, nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito de Deus, mas nós precisamos crescer.
Nós precisamos crescer. Crescer por onde, pastor? Mas eu já sou grande. Crescer por dentro, crescer no Espírito. Os grandes são guiados pelo Espírito. Mas veja um homem guiado pelo Espírito. Paulo diz assim: eu vou para Jerusalém. Olha, reúne a igreja, os líderes, e fala: vocês têm visto o meu comportamento, agora eu quero que vocês cuidem da igreja, porque eu estou indo para Jerusalém. Porque tem uma classe lá que eu preciso pregar. Lá tinha rei. Lá tinha rei. Lembra que ele pregou para o rei Agripa? Lembra que ele pregou para Festo? Lembra que ele pregou para Félix? Tinha rei, faltava essa classe. Aí ele fala: irmãos, eu não sei o que vai me acontecer lá. Vocês são guiados pelo Espírito, irmão. Nós somos guiados pelo Espírito. Mas ele falou: eu não sei o que vai me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo tem me falado de cidade em cidade. Que me espera perseguições, me espera açoites, me espera prisões. Mas eu vou assim mesmo, porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa, eu vou assim mesmo, ainda que eu morra, mas eu não tenho a minha vida por preciosa mesmo, contanto que eu consiga cumprir a minha carreira com alegria e o ministério que o Senhor me confiou. O Espírito Santo fala, irmãos: vai, filho, mas tem prisão para você lá. Vai, filha, mas tem perseguição para você lá. Vai, filho, mas tem açoite para você. Você está preparado para cumprir a carreira, ou você ainda tem a sua vida por preciosa? Você está preparado para cumprir a sua carreira com alegria, ou você vai querer cumprir a sua carreira murmurando, reclamando e colocando defeito em todo mundo? Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu consiga cumprir a minha carreira e o ministério que o Senhor me confiou, e é com alegria. Só os crescidos conseguem viver com alegria no meio de perseguição, no meio de tribulação e no meio de prisões. Só os crescidos, só os grandes. Amém, queridos? Ainda existia uma classe. Só que esse homem, ele fala para os líderes da igreja algo muito importante, irmãos. Você vai, preste atenção no que Paulo fala. Mas cuidado, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês. E cuidem da igreja. Porque depois da minha partida, surgirão lobos cruéis, surgirão lobos devoradores, e dentre vós mesmos, do meio de vocês mesmos, surgirão alguns, se levantarão alguns, que falarão palavras perversas, falarão mentiras e arrebatarão alguns do rebanho. Mas cuidem da igreja, cuidem de vocês, cuidem da igreja, cuidem do corpo. Não permita que os lobos entrem, não permita que se levante pessoas cruéis para arrebatar alguns do rebanho, mas vocês precisam cuidar. Paulo diz para Timóteo, em uma das suas cartas: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E persevera nessas coisas. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Eu sempre falo isso, irmãos. É um versículo que eu amo. Nós precisamos ter cuidado de nós. Tá? Nós precisamos ter cuidado de nós. Quando você está viajando de avião, que vem aquela moça ou um homem e fala, e te dá aquelas instruções para você colocar aquelas máscaras, né? Tu já fica com medo achando que vai morrer. Ó, se o avião cair no mar, é assim. Se cair na selva, é assim, tal. E tu, irmão, mas se eu cair, eu já não vou conseguir botar esse troço no meu rosto, não. Mas eu lembro que ela falou assim, ó. Ela falou assim: mas antes de você tentar ajudar alguém, coloca primeiro em você. Antes de você pensar em ajudar a pessoa que está do seu lado, antes de você pensar em ajudar a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu marido, coloca primeiro em você.
Aí depois você vai ter condições de ajudar o outro. Porque se você for tentar colocar nele, pode ser que morram os dois. O que é que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos cuidar primeiro de nós. Tem cuidado de ti mesmo. Talvez isso fosse outra mensagem, mas Deus quer falar. Nós queremos cuidar de todo mundo. Nós queremos pregar para gentil, para judeu, para os reis da terra. Mas se nós não cuidarmos de nós mesmos, se nós não soubermos quem nós somos, irmãos, quem nos chamou e para onde Ele nos chamou, para onde nós vamos, nosso ministério não vai existir. A nossa vida na terra vai ser em vão. Porque era melhor que tivesse ficado no mundo, pelo menos sabia para onde ia. Pelo menos tinha um motivo para se levantar de manhã e ir para algum lugar. Eu, por exemplo, eu ia jogar sinuca no bar. Mas eu venho para a igreja agora, eu não sei quem sou eu não sei quem me chamou, e eu não sei para onde eu vou. Não, irmão, nós precisamos saber quem nos chamou. Quem nós somos filhos. E nós somos filhos grandes, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós precisamos crescer. Tem pessoas que se converteram há 30 anos e não cresceu. Continua pregando a mesma coisa, com a mesma cara feia, com a mesma crítica, reclamando das mesmas coisas, coloca defeito em todo mundo, ninguém presta. Meu Deus, arrebata essa criatura, Jesus, que ele está no lugar errado. Leva esse teu filho daqui, meu Deus. Ele vai ser, senão vai ser contagiado, coitado. Ele está certo, só ele sabe. Jesus errou quando salvou os outros. Era para salvar só ele e ficar com ele, igual o Adão lá no Éden. Só ele sabe. Glória a Deus. Deus está falando e você não está entendendo. Mas ele queria ir para Jerusalém, irmãos. Irmãos, eu vou te falar um negócio. Se eu quiser ir para algum lugar e o Espírito Santo disser, tem lá uma perseguição para você, já tem um grupo de judeus te esperando. Eles já descobriram que você vem, isso é Paulo, né? O Espírito Santo falando, eles já descobriram que você está vindo e já tem uma conspiração e eles já estão armados, preparando você. Imagina uma cena, porque eles vão te perseguir, porque eles não acreditam igual você. Você está sendo um problema para eles. Aí ele fala, meu coração arde, eu vou para lá. No capítulo 21, irmãos, no versículo 13, aí ele já reúne a igreja em um outro lugar. Já é um outro povo. Já não é mais esses líderes aqui. Quando Paulo falou aí, Paulo falou algo interessante para os líderes de Éfeso. Ele diz, agora eu tenho certeza, irmãos, que eu vou para Jerusalém, porque o Espírito Santo já me impulsionou para isso. Mas eu tenho certeza que vocês não verão mais o meu rosto. Vocês não verão mais o meu rosto. Eu vou e não volto. Vocês nunca mais me verão. E a Bíblia diz que houve ali um grande pranto. Eles beijaram Paulo depois de terem orado. Eles beijaram Paulo e aconteceu ali um grande pranto, porque eles ouviram a palavra de Paulo. Eu não volto mais, eu vou, mas lá eu encerro. Ou não em Jerusalém, mas nessa viagem. E eles choraram. E mais adiante, um outro povo, Paulo fala a mesma coisa, porque chega um discípulo, um profeta chamado Ágabo, e diz que Ágabo vem da Judéia e pega a cinta de Paulo e amarra suas mãos e os seus pés, os próprios pés, as próprias mãos, e disse, isso deu o Espírito Santo confirmando aquilo que havia falado com Paulo nas madrugadas. O Espírito Santo tem me falado de cidade em cidade que perseguições virão e tal. Aí Deus ainda usa um profeta para confirmar. E diz, olha, amarra as mãos, amarra os pés. Assim farão os judeus com o dono desse cinto. Será amarrado. Aí o povo começa a chorar. O povo começa a chorar, tanto os da igreja como os companheiros de Paulo.
Começam a chorar, implorando: Paulo, por favor, não vai. Não vai, Paulo, eles vão te matar. Você vai sofrer. Nós talvez faríamos isso, né? Imagina uma pessoa que você gosta indo para um lugar que poderia, que possa morrer lá por Jesus. Nós vamos, meu irmão, não vai, é tão bom. Aí Paulo diz: por que vocês estão chorando, partindo o meu coração? Parem com isso. Eu estou pronto não só a ser ligado lá em Jerusalém, mas também a morrer pelo nome do Senhor. Porque para isso eu fui chamado. Eu fui chamado para ser uma testemunha. E testemunha é aquele que morre por Jesus. Talvez você não tenha morrido, mas alguma coisa precisa morrer em você. Algumas coisas nós precisamos matar em nós. Porque não dá para continuar a carreira vivendo uma antiga, sabe, a criatura velha. Porque aquele que está em Cristo. Vamos, irmãos, me ajuda aí. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo está novo em você. Você é uma nova criatura, irmãos. Nós não precisamos mais andar com as vestes antigas. É uma nova criatura. Então, queridos, eu estou pronto não só a ser preso, mas até morrer pelo nome de Jesus. Glória a Deus. E ele segue a sua viagem. Ele segue a sua viagem. Ele já dá de cara com um camarada chamado Festo, depois vem outro chamado Félix, a ordem talvez seja essa. Mas aí ele tem, qual o objetivo dele? É pregar para as autoridades. Pô, tem um cara na minha frente chamado Festo, é autoridade. Ô, Félix, eu vou pregar. Eu não vou ficar com medo. Porque para isso eu fui chamado. E se você morrer? Tem uma palavra que diz que Paulo sabia. Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua própria vida, perde. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha. Lá. Paulo diz: querido, eu já fui crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Ei, o viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro, é ganho. Porque se eu viver, está tranquilo, se eu morrer, eu estarei com Cristo, o que para mim é muito melhor. Se eu viver, irmãos, eu vou viver para pregar. Mas se eu morrer, está melhor, porque eu estarei com Cristo. Para isso eu fui chamado, para viver a minha vida. O desejo dele era cumprir a carreira que lhe foi proposta, viver com alegria e cumprir o seu ministério. O ministério veio dele, irmãos. O ministério não é seu. O ministério não é seu. As ovelhas não são suas. O dom que você tem não é seu, ele que te deu. E ele te deu para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Não é seu. Ah, porque o meu ministério, ele que te deu. É o meu ministério, eu vou ficar, tem que ser do meu jeito. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Porque foi ele que te deu, ele que te escolheu, ele que te comprou, ele que te capacitou, ele que te encheu com o seu espírito. É tudo dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É tudo dele. Por isso que muitas pessoas se decepcionam na caminhada, porque começam a achar que a igreja é deles. As pessoas começam a achar que o ministério é dele. As pessoas começam a achar que a igreja é dele. Ah, não, irmão, porque eu sou dizimista, e eu dizimo muito, eu oferto muito. Querido, é tudo dele.
Tem pessoas que, porque oferta muito e dizima muito, aí começa a querer mandar na igreja. Começa a querer liderar a igreja. Ei, querido, a igreja tem pastor. A igreja tem líder, a igreja tem pastor. Quem pastoreia é pastor. Irmão, mas se não fizer do jeito que eu quero, eu vou embora. Vai com Deus, queridão. Eu creio num Deus que supre as necessidades. Porque no dia que a igreja for liderada por homens, no dia que a igreja for suprida só por homem, cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus? Eu suprirei as necessidades. Irmãos, eu falei da outra vez aqui. Para alguns, pastor Danilo, é só uma vacina, mas para outros é antibiótico mesmo. Por quê, irmão? O que você está falando? Porque nós precisamos ouvir isso. Porque às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer por causa de nós. Deus nos chama e Ele nos usa sim. Mas filho, não é por causa de mim não. É por causa dEle. Nós temos aqui, irmãos, pessoas muito super talentosas. Temos em todas as áreas. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus juntou tanta gente boa nesse lugar. Irmãos, eu vejo pastor Danilo, pastor Léo, os músicos, eu vejo pessoas, pastor, que conversam comigo, que não tem um cara que toca violão lá. Não tem um cara que toca aí você vai nessa igreja, você só escuta uma bateria, porque o menino nem sabe tocar, mas ele bate. Aquele troço, que quem sabe tocar é bom, mas quem não sabe é chato de ouvir. Ontem eu passei em frente a uma igreja, perto de casa, tinha uma irmã com um pandeiro, irmão. A irmã cantando e a irmã tocando o pandeiro e eles dando glória. Deus juntou tanta gente boa nesse lugar, irmãos. Deus juntou tantas pessoas maravilhosas nesse lugar. Ô, queridos, mas não é nosso não, é tudo dele. É tudo dele. Vamos voltar para o nosso lugar. É tudo dele. Se tiver, irmãos, os irmãos estão entendendo, são pastores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Pastor, nós cantamos aqui, os irmãos usados por Deus, tocaram maravilhosamente bem e são os melhores profissionais. Mas se não tivesse isso aqui, queridos, nós íamos adorar do mesmo jeito. Nós temos, irmãos, esse conforto todo aqui. Não se iluda com isso não. Irmãos, mas nós estamos no verão do Rio de Janeiro, tem muita gente aí, tem um monte de gente com casaco aí, porque tá gostosinho, né? O ar-condicionado geladinho, né? Mas, querido, tá confortável, mas igreja não é lugar de conforto, igreja é lugar de confronto. Não é lugar de conforto não, irmão. O nosso conforto é do Espírito. O nosso conforto vem do alto. O nosso conforto é, Senhor, está doendo, Senhor. Senhor, afasta de mim esse caso. Senhor, por favor, a minha graça te basta. O nosso conforto vem do alto. O nosso conforto vem do alto. Eu estou contigo. Fala e não te cala. Eu sou contigo. Todos me abandonaram, Paulo dizendo, na minha prisão. Mas não tem problema. O Senhor estava comigo, me assistindo em todas elas. Não importa quem me abandonou, o importante é que o Senhor estava lá, me assistindo. O Senhor estava lá me fortalecendo. Não se iluda, irmãos, não é por causa de nós. Mas nós somos instrumentos de Deus. Esse é um instrumento meu. Para levar a minha palavra. E aí Paulo vai e prega para os reis. E aí ele vai para Roma. E no caminho os irmãos sabem o que acontece. Uma grande tempestade. Um grande naufrágio. Mas ele tinha um destino. Irmãos, quem sabe o que é, quem sabe para onde vai, não desiste na tempestade. Quem sabe quem é, quem sabe aonde vai, não desiste por causa do naufrágio. Ei, Paulo diz, comam,
Levantem, comam, porque o Espírito Santo já me avisou, ninguém vai morrer. Ei, no meio de um naufrágio, Deus enviou uma ilha. Você está entendendo? Eu vou repetir. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua vida. Talvez você esteja pensando, pastor, eu acho que eu vou morrer nessa tempestade. Querido, tem uma ilha aí próximo. Ei, eu vou repetir, você não vai morrer, apenas o navio vai se quebrar e a ilha está chegando. Deus mandou uma ilha para te socorrer. Aleluia, Jesus. Tem uma ilha. No meio da sua tempestade, Deus envia Malta. Deus envia Malta, só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Na ilha de Malta, as pessoas vão achar que você é um fugitivo. Na ilha de Malta, as pessoas podem achar que você é um malfeitor. E você precisa saber quem você é. Deus envia a ilha, mas o povo da ilha começou a pensar que eles eram fugitivos. Por quê? Porque estava muito frio, eles estavam formando uma fogueira, e a Bíblia diz que Paulo juntou uns gravetos, colocou no fogo, e de repente uma víbora, uma cobra enrola no seu braço. E Paulo sacode a cobra e a cobra cai no fogo. E os nativos daquela ilha começam a ficar olhando. Certamente vai começar a inchar e ele vai cair morto. Não incha, ele não cai morto. Aí o povo já muda o discurso. Então eles são deuses. Você precisa saber quem você é, porque uns vão achar que você é ladrão, outros vão achar que você é deuses. É Deus. E você precisa estar na sua posição, para você não se deixar levar pelas críticas, mas também não ficar soberbo com os aplausos. A coisa piora. Quando perceberam que eles não eram ladrões, acharam que eles eram deuses, descobriram que aí levaram Paulo e os irmãos para orar por um homem que estava doente, que estava com febre. Eu acho que ele tinha comido alguma coisa que não fez bem, que ele estava com diarreia. E febre, alguma infecção. Mas Paulo orou e o homem foi curado. Irmãos, olha, irmãos, no meio do seu naufrágio, da sua tempestade, sempre tem alguém precisando da sua oração. No meio da sua tempestade, sempre tem alguém precisando de oração. Vocês sabem a história. Foram lá, oraram por aquele homem foi curado. E dizem que o povo daquela ilha começou a honrar os irmãos. Começou a honrar os irmãos, o lugar começou a ficar confortável. Irmãos, preste atenção, o ambiente começou a ficar confortável. Eles já foram aceitos por aquele povo, eles já começaram a conversar com aquele povo, e o povo já começou a honrá-los, já começou a darem a eles presentes, e o ambiente começa a ficar confortável. Mas quem sabe para onde vai, não para nas honras, não para nos presentes. O problema é que tem pessoas que só querem as honras. Tem pessoas que só querem as honras. Tem pessoas que querem muito são os presentes. Tem pessoas que foram chamadas por Deus para cumprir um propósito, mas estão parando nos presentes. Tem pessoas que foram chamadas para ir para Roma, mas estão parando em Malta. Querido, Malta não é seu lugar. Você precisa ir para Roma. Ei, você foi chamado para cumprir um propósito. E o seu chamado é para seguir para Roma. Ai, pastor, mas eu já saí de uma tempestade. Eu já saí de um naufrágio, agora eu vou entrar em outro navio. Vai, querido, porque o Deus que te livrou do primeiro navio, Ele te livra do segundo. Glória a Deus. Para saber se vocês prestaram atenção mesmo, qual era o desejo de Paulo? Era cumprir o seu chamado. O que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6? Segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 4, versículo 6 em diante. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Querido, o desejo dele era completar. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu consiga completar com alegria. Completar com alegria a carreira e o ministério que o Senhor me confiou. Aí ele escreve no finalzinho da carreira: Timóteo, meu filho amado, vem depressa me ver. Traz a minha capa. Traz também os meus pergaminhos, traz os meus livros. Eu preciso ler. Eu completei. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, eu combati o bom combate. Queridos, só uma pessoa que sabe quem é em Deus chama o combate de bom. Só quem sabe quem é chama o combate de bom. Querido, eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira, eu completei a carreira, a tão sonhada carreira. Eu completei, mas eu guardei a fé. Traz os meus livros que eu quero ler. Traz os meus livros que ele me acrescenta fé. O conhecimento da palavra me acrescenta fé. Eu guardei a fé que o Senhor me deu, mas eu quero que essa fé saia. Eu quero crer em coisas. Talvez eu não viva muito mais coisas no Senhor, mas eu quero crer que vocês viverão. As igrejas viverão. A igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja da galáxia. Vocês vão viver coisas em Deus, porque eu já vivi. Eu tenho fé. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira que me foi proposta, mas eu guardei a fé. E ele completa dizendo: de agora em diante, me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. A fé para acreditar que no grande dia, o justo juiz me dará uma coroa da justiça. Agora ele fala de nós. Ei, presta atenção, ele fala de nós. De agora em diante está reservada uma coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Ei, não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Todos que amam o Senhor são participantes dessa promessa. Querido, corra a carreira que lhe foi proposta. Corra a sua carreira. Corra a sua carreira com alegria. Corra a sua carreira com alegria. Ei, corra a sua carreira com alegria. Não é com tristeza. Levante a sua cabeça. As tempestades não vão te matar. O naufrágio não vai te matar. Você não vai parar no naufrágio. Você também não vai parar nos presentes de Malta. Você tem um destino, porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem você é, você sabe quem você se tornou. Você tem crescido. Cuide da igreja, ore pela igreja. Abençoe a igreja. Ame seus pastores. Perdoe-nos pelas nossas falhas, que somos falhos e temos muitas falhas. Perdoe-nos. Porque, irmãos, nós somos falhos, não somos perfeitos. Paulo diz: eu tenho orado por vocês de madrugada, dia e noite. Tem um momento da sua carreira que Paulo diz: eu tenho sofrido dores de parto por vocês. Irmãos, antes de você criticar seus pastores, seus líderes, pensem que eles estão sentindo dores de parto por você. Pense que eles estão orando, eles estão buscando no Senhor. Queridos, vamos correr nossa carreira. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem te chamou. Você sabe para onde Ele te chamou. Você sabe qual o propósito. Então cumpra, viva para cumprir o seu chamado. Gaste a sua vida com aquilo que Deus te chamou para fazer. Viva de uma maneira digna do Evangelho. É assim que a Bíblia diz.
Eu não tenho a minha vida por preciosa. As coisas são importantes, mas Deus é tudo em nós. Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe qual é a sua carreira? Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem te chamou? Você sabe para que Ele te chamou? Então viva essa carreira, irmãos. Viva para cumprir a sua carreira. Gaste a sua vida para viver essa carreira. E no final você dirá como Paulo: eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a fé. Aleluia. Eu queria orar por você. Irmãos, se eu não estivesse aqui em cima, eu ia descer. Eu vou orar não para quem quer aceitar Jesus, não vou orar para quem quer se consertar, quem quer perdão de pecado, não é nada disso. Eu vou orar para quem quer viver a carreira. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu vou orar por aqueles que querem dizer: Senhor, eu quero viver assim. Eu quero viver para cumprir o meu chamado. Aliás, Senhor, eu até preciso saber qual é o meu chamado. O que eu preciso fazer? Senhor, me mostra. Queridos, Deus vai te revelar. Assim como o Espírito Santo revelou a Paulo, Ele vai revelar para você. Você vai entender claramente qual é o teu chamado. E você vai sair daqui nessa manhã diferente do que você entrou. Glórias a Deus. Eu não vou. Oh, glória. Deus, nós te louvamos, Pai, por esse dia, por essa manhã. Pai, os teus filhos estão aqui nessa manhã. Oh Deus, eles estão rendidos ao Senhor. Eles estão se despindo deles próprios para ser cheio da tua presença, ser cheios da certeza que o Senhor está com eles, os conduzindo. Pai, eu quero te pedir que o Senhor capacite os meus irmãos, as minhas irmãs desse lugar. Que o Senhor, Pai, conduza-os pelo teu Espírito. Pai, que eles venham crescer na graça e no conhecimento, para que eles possam assim, Pai, ser guiados pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que se decidiu vir aqui na frente e declaro uma bênção do Senhor. Eu declaro, Pai, portas abertas. Eu declaro, Pai, coisas no lugar. Eu declaro, Pai, sentimentos de culpa, sentimentos de prisão sendo quebrados agora em nome de Jesus. Todo pensamento de derrota, todo pensamento de inferioridade quebrado agora em nome de Jesus. Pai, toda soberba, todo orgulho quebrado agora em nome de Jesus. Pai, que venhamos ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Pai, nós temos uma carreira. Nós temos uma carreira para correr. Em nome de Jesus, Pai. Todos têm um chamado. Pai, todos têm um chamado. Sopra agora com o teu vento, Senhor. Sopra agora com o teu vento e leva para longe de nós tudo aquilo que é contrário à tua palavra. E nos enche com a certeza do nosso chamado e da nossa vocação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fui escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você tem um chamado. Você tem uma carreira. Como diz a canção, jamais vou me calar. Você tem uma carreira, você tem um chamado. Você sabe quem te chamou. Você sabe para que Ele te chamou. Você sabe quem você é. Então vai. Corre a tua carreira que te foi proposta. Corre essa carreira com alegria. Abre mão dos teus conceitos e corre essa carreira em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, queridos.
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga pra você. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de Eu você. sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.